Bem, nós vamos falar agora sobre as profissões que mais estão em falta no mercado. Foi feita uma pesquisa por uma empresa de recursos humanos que identificou que 57% dos empregadores têm dificuldades para contratar pessoas para preencher as vagas. E a gente veio saber por quê com a diretora de recursos humanos responsável por essa pesquisa, Márcia Armstrong. O que está acontecendo? Por que as pessoas, os empregadores, estão encontrando tantas dificuldades? Na realidade, hoje os perfis estão mais complexos, né? Então, tem se pedido muito mais habilidades e skills do que pedia no passado. E no mercado hoje as pessoas têm competências mais básicas, então, por isso que hoje tem tanta dificuldade. O que é que a pessoa tem que fazer para resolver esse problema? Já que a oferta existe, mas não tem o profissional que eles procuram. O caminho é a capacitação, né? A pessoa ela realmente tem que buscar se desenvolver em aspectos técnicos da área que ela atua. A experiência profissional vai fazer muita diferença para o empregador hoje. O conhecimento do negócio que ela atua, né? Então, o segmento que ela trabalha é super importante. E, adicionalmente, algumas habilidades interpessoais, né? Que é o que a gente considera de competências mais relacionais, né? De relacionamento, vai fazer bastante diferença no momento da entrevista. Como é que a pessoa faz para mostrar que ela tem essa competência e como é que ela faz para desenvolver essa competência se ela não tem, né? Essa habilidade toda de relacionamento interpessoal? Ela consegue mostrar isso desde o momento que ela é convidada a participar do processo seletivo, né? Então, eu acho que a forma que a pessoa se coloca, a maneira que ela se posiciona, as habilidades que ela demonstra de comunicação na entrevista e uma participação ativa ao longo do processo, que envolve dinâmicas de grupo, participação e preenchimento de formulários e questionários. Você tem que estar sempre demonstrando proatividade, você sempre tem que estar mostrando habilidade de relacionamento, né, nos diversos momentos que você estiver interagindo, e a habilidade de comunicação é essencial. Então, isso pode ser demonstrado ao longo do contato para a seleção. Desenvolver essas habilidades, né? A gente desenvolve através de programas formais e a gente desenvolve através de trabalhos de coaching, de orientação profissional, onde a gente tem a oportunidade de refletir um pouco como que a gente interage com as pessoas no ambiente de trabalho. Como é que a gente faz para demonstrar isso, por exemplo, numa entrevista, toda essa habilidade no relacionamento? Você tem como dar um exemplo para a gente? Então, tem algo que acontece muito tradicional numa entrevista, que é o aperto de mão. Então, o aperto de mão, ele passa para o entrevistador segurança, firmeza, né? Então, a nossa recomendação, aperte a mão. Né? Seja realmente presente ao apertar a mão. Olhe nos olhos, né? Ao olhar nos olhos você também está passando segurança e transparência, né? Nas suas colocações. Procure efetivamente se comunicar de uma forma fluida. Né? É difícil uma entrevista, com certeza, né? Tem um aspecto de ansiedade, o momento não é um momento fácil, mas é muito importante a pessoa conseguir, nesse momento, mostrar essas habilidades de relacionamento e com pequenos movimentos você consegue se diferenciar. Você estava me falando que uma secretária, por exemplo, hoje, ela não tem a mesma atribuição que ela tinha no passado, porque hoje ela é muito mais cobrada, né? Uma pessoa, para ela ocupar um cargo, seja de secretária ou qualquer outro cargo, esses principalmente que estão em falta, ela faz exatamente o quê? Como é que ela se prepara? Ela tem que ficar um tempo fora do mercado, se capacitando, fazendo os cursos? Não, na realidade eu acho que a gente tem que estar sempre atento ao que está sendo demandado da nossa função na organização e também atento ao que está sendo demandado no mercado, né? Convém sempre estar revisitando qual que é a expectativa da empresa em relação à minha função hoje e o que o mercado tem demandado. Caminhos, né? Caminhos para você identificar o que está acontecendo. Procure ler bastante, procure estar em contato com revistas e publicações do seu segmento, da sua área. Existem muitos encontros de classe, né? Eventos voltados. No caso de secretárias, existem eventos que câmaras de comércios desenvolvem. Nesses eventos, nesses encontros, você acaba identificando a possibilidade de desenvolver uma ou outra habilidade. Então, é importante estar atento a isso e fazer isso periodicamente na sua carreira. Quais as profissões mais em falta hoje? Vocês identificaram nessa pesquisa? Os técnicos, que são os tecnólogos que a gente chama, os engenheiros e os operadores de produção. Na realidade, a nossa pesquisa apresenta 10 posições em falta, né, com maior escassez hoje no mercado de trabalho. Mas as 3 principais seriam essas, né, os técnicos e os técnicos de produção e também os profissionais de engenharia. Operários também, Operários, trabalham na linha de produção. Na linha de produção. Por que essas profissões estão em falta? Então, a gente tem alguns aspectos para considerar. Acho que
Primeiro, eu acho que a gente não formou muitos técnicos e tecnólogos e engenheiros na demanda que hoje o mercado está tendo, né? Então, a gente encontra em maior volume profissionais formados em cursos de administração e direito do que mesmo em engenharia ou tecnólogos. Esse é um aspecto característico do nosso país e que eu acho que agora tende a se direcionar um olhar maior para as áreas mais exatas, né? Consequentemente, o jovem também ele não teve muito interesse por essas áreas e acabou também se mobilizando. Então, cabe também nós, né, profissionais das organizações e profissionais da área de ensino, também desenvolver e despertar um pouco mais o interesse do jovem por áreas mais exatas. Esse contexto, dentro de um país em crescimento, né, é bastante complexo. Então, hoje a gente tem uma demanda grande nas áreas de engenharia, nas áreas de construção civil, na própria área de TI. Né? E por mais que a gente tenha formado alguns profissionais nessas áreas, não é o suficiente para atender a demanda que a gente tem hoje no mercado em crescimento. Para contratar uma pessoa, vocês levam muito em conta também, identificaram isso nessa pesquisa, a questão talento. O que é o talento exatamente do funcionário? Tá, então, o talento é você entregar o algo mais além do que é previsto na sua função. Né? A gente identifica talento muito pelas habilidades e pelas características pessoais, né, que se somam à sua função técnica. Né? Então, você se diferencia como um talento pela sua capacidade de se relacionar, pela sua capacidade de aprender, né? Pela sua habilidade de perceber ou de ver o todo e aí conseguir identificar soluções diante de problema. E são características ou são competências que você acaba adicionando ao seu lado técnico. Então, a gente tem que estar sempre atento a esses aspectos que podem favorecer. Como é que o candidato consegue demonstrar que ele tem talento numa entrevista? Numa entrevista? Hoje em dia o desafio é realmente encontrar as pessoas que vão fazer a diferença nas organizações. Durante um processo seletivo, onde você tem várias etapas, a pessoa consegue sim demonstrar se ela consegue se diferenciar dos demais ou não. Pela forma que ela se coloca ao longo da entrevista, a capacidade que ela vai ter de colocar a experiência dela e até de mostrar, né, a energia e a condição dela de vir a ocupar a posição. Tem a questão da iniciativa, né, e da prontidão para estar passando pelas etapas do processo de uma forma ágil, porque a agilidade é uma competência muito requerida hoje. E tem o lado da pessoa efetivamente conseguir mostrar que ela domina e que ela tem o conhecimento daquilo que ela está se propondo a fazer. Então, acho que somando isso, a pessoa acaba se diferenciando num processo seletivo. Mas numa entrevista mesmo, você pode dar alguns exemplos para a gente de como a pessoa pode demonstrar que ela realmente é talentosa, de que ela está disposta a trabalhar, que aquela vaga tem que ser realmente dela? Então, tem pessoas que participam de processos, de entrevistas, e elas conseguem sair da entrevista, chegar em casa e passar um e-mail para aquele futuro empregador, digamos assim, né? Esse ato, né, da pessoa mandar um e-mail agradecendo a participação ou até mesmo fazendo alguns comentários sobre da empresa, do interesse, né, que houve em relação àquela posição, ela com certeza está se diferenciando dos demais. Para nós selecionadores, quando a gente recebe uma carta, um e-mail, né, se colocando dessa forma, a pessoa está demonstrando autocomprometimento com aquele processo, uma disponibilidade, né, para efetivamente vir a fazer parte da empresa e demonstra uma característica de personalidade dela, que é essa característica de se relacionar e de estabelecer vínculos e um contato saudável com as pessoas. Então, essa pessoa se destaca, com certeza.